Queridos amigos, estamos iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, livro do Espírito de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. No capítulo passado, você vai se lembrar que a casa de Isabel, uma pequena casa do subúrbio do Rio de Janeiro, uma casa que é um posto de atividade pertencente a nosso lar. Era um dia de sessão pública, mais ou menos 35 pessoas, e havia mais de 200 espíritos trazidos, muitos acompanhando até aqueles encarnados. Era dia de receituário, onde as pessoas iriam receber o receituário. É uma conversa muito bacana de Vicente, André Luiz no meio, juntamente de Aniceto, e Aniceto explica o papel dessas atividades, que eles têm efeito a partir do momento que as pessoas se esforçam, se dedicam, porque muitas vezes a cura está dentro de nós. Eu até fiz um comentário de que essa ideia de que você curou pela tua fé dá uma ideia de que as pessoas não têm fé. Não é isso. Muitas vezes a pessoa não recebe a cura porque ela não pode, ela tem um processo kármico para resgatar. Vejam Chico Xavier. Chico Xavier, de uma idade à frente, ele passou sempre lidando com muitas doenças e sempre com muito amor, com muito carinho, sobrepôs tudo isso, mostrando para nós que é possível lidar com as doenças, não é? Então nós vemos que foi um capítulo muito interessante porque Aniceto explica que a grande maioria das vezes a cura está dentro de nós. É nós que temos que realçar a cura, é nós que temos que procurar nos esforçar, mudando a nossa faixa vibratória, porque muitas doenças são atraídas para nós através do nosso negativismo. Então, quando nós passamos a ter um pensamento mais ereto, mais voltado para o bem, nós passamos a ter um nível de vida melhor, uma condição de vida melhor. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um capítulo deste livro apaixonante, Os Mensageiros, já caminhando para os últimos capítulos deste livro. Que Jesus nos abençoe. Se você que está nos acompanhando agora, não se esqueça, temos também no YouTube da TV A Caminho da Luz o estudo na íntegra do livro Nosso Lar e o estudo até o presente momento do livro Os Mensageiros. Você é o nosso amigo, nosso convidado a estudar conosco todos estes programas. Nós vamos estudar o capítulo 47º, no trabalho ativo. Vamos ver o que André Luiz diz para nós. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral, no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos,
outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Aqui nós passamos a ver uma advertência que serve diretamente para nós os espíritas. Você, que vai num centro na condição de um simples frequentador, ou você que já é um trabalhador, seja na atividade do passe, na desobsessão, na sopa fraterna, ou mesmo você na condição de um dirigente, nós já paramos para analisar a responsabilidade que constitui cada um de nós que estamos ajudando, cooperando ou simplesmente participando de uma atividade espírita? Será que se antes de nós lermos o que foi lido, nós tínhamos esta impressão de que nós podemos ajudar ou atrapalhar do modo que André Luiz está nos narrando o ambiente dos encarnados? Quando eu vou para uma atividade, seja ela qual for, qual espírito eu estou indo para a atividade? Com aquele sentimento de empreender a ajuda, o auxílio com os bons espíritos? Ou eu vou com a minha cabeça presa no meu lar? O que eu vou fazer de janta? O que eu vou fazer de almoço? Como será o meu dia seguinte no trabalho? Quais os pensamentos que nós alimentamos nos dias em que somos convidados ao trabalho com Jesus e por Jesus? Então, são reflexões muito oportunas na atualidade. Isso, na verdade, André, nós vamos perceber que deve haver um empenho um pouco maior do dirigente espírita para essas orientações aos participantes do grupo. É natural que num dia de sessão pública nós não podemos exigir daquele que não conhece o espiritismo uma concentração, porque ele nem sabe o que é isso. Mas nós temos que conscientizar os trabalhadores, porque só dos trabalhadores fazerem a parte da concentração já ajuda e muito. Então nós vamos ver Isabel, com a belíssima mediunidade que ela tinha, ela estava desequilibrada, ou seja, ela não estava conseguindo se equilibrar, ela não estava conseguindo se concentrar, porque o ambiente estava tão tenso, as pessoas com os pensamentos tão voltados ao próprio umbigo, que ela não conseguia, de uma certa forma, se restabelecer com o plano maior. E é interessante que quando o Bentes começa a atividade, é falado que uma entidade de alta hierarquia espiritual se põe a dirigir os trabalhos espirituais. Veja o que é um trabalho sério, veja o que é a seriedade de um trabalho. Nós vamos continuar a leitura, porque agora vai continuar a descrever para nós, André Luiz, o que vem a ser os nossos irmãos desatentos às reuniões e o que isso pode provocar e quais são as questões maléficas que podem produzir das mentes doentias de um trabalho. Vamos lá? André Luiz continua dizendo: Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito,
fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana. Há pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Observamos como Aniceto vai ao encontro de um problema grave que nós enfrentamos dentro de uma casa espírita. Nós não podemos mais imaginar que o ambiente de uma casa espírita é feito apenas e tão somente pelos espíritos. É momento de nós compreendermos que nós, os encarnados, temos responsabilidade direta no equilíbrio de uma casa espírita e no bom andamento de uma atividade. Através das nossas falas, através dos nossos pensamentos, através da nossa postura. E aqui ele fala algo interessante. Se nós temos dificuldades de sermos sérios numa casa espírita, onde o ambiente nos exige uma seriedade, imagina como nós não somos fora da casa espírita. Então é uma advertência muito profunda, porque às vezes nós também imaginamos que ser espíritas é apenas e tão somente nos momentos em que estamos numa atividade espírita. E não é verdade. Nós temos que ser espíritas dentro e principalmente fora da casa espírita. Nós temos que levar o conhecimento que nos é ministrado dentro de um templo religioso, levarmos a sua base doutrinária para alicerçarmos no convívio com os nossos familiares. Por mais difícil que seja, nós procurarmos ter a mesma paciência que temos no templo espírita, nós temos com os nossos familiares, nós temos no nosso trabalho, nós temos na sociedade de um modo geral. Aniceto vai muito profundamente quando nos fala assim: boa concentração exige vida reta. Não tem como nós termos uma vida bagunçada na sociedade e chegarmos no centro espírita, fazermos uma prece, pedirmos ajuda aos amigos espirituais e está tudo resolvido. Nós somos dentro da casa espírita o que somos fora. Se nós temos uma vida bagunçada lá fora, o nosso pensamento dentro da casa espírita vai ser bagunçado. É uma questão natural. E ele vai mais longe quando nos diz: para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem. Então, o que nós queremos e o que nós estamos fazendo para ser um cooperador do bem? Essa colocação que André Luiz faz, relatando as palavras de Aniceto, é muito sério, porque realmente é o que nós vemos no movimento espírita. Muita seriedade dentro do centro espírita e pouca seriedade fora do centro espírita.
Hoje, com a questão do Face, é comum nós vermos dirigente espírita, porque estamos interligados, não é? No fim de semana com o seu copo de bebida, no seu churrasco, na sua festa. E no centro espírita está ali se comportando como santo. Tem trabalhadores espíritas que têm trejeito, fala manso dentro de um centro espírita, fala tranquilo, tem até trejeito com as mãos, parece um santo. Então nós precisamos entender que um espírita e dirigente não se faz apenas naquele pouco tempo que nós temos ao longo da semana dentro de uma casa espírita. Não adianta nós queremos disciplina dentro da casa espírita se a nossa vida é indisciplinada. Não adianta nós pregarmos uma coisa para os outros se lá fora a gente não faz. Precisamos ter um pouco mais de consciência. É isso que Aniceto vem trazer para nós, é isso que André Luiz descreve. Nós precisamos sair, porque isso as religiões tradicionalistas sempre fizeram. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então nós precisamos ter postura. E a postura de um espírita vem de encontro com aquilo que está no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Então nós somos espíritas dentro e fora do centro. Talvez fora do centro temos que ser mais, dar mais testemunho. Então isso é uma coisa muito séria, como ele encerra dizendo, é muito complexo. Eu digo complexo e sério, porque nós precisamos começar a nos atentar para isso. Quantos dirigentes estão aí com depressão? É um absurdo imaginar que um dirigente espírita esteja com depressão. É verdade. Quantos dirigentes espíritas estão com síndrome do pânico? Porque vão brincar com os espíritos, vão brincar com a espiritualidade, vão se fazer de santo na casa espírita e depois não sabe porque que a sua vida está envergada. Então ser espírita não é tão simples, ser espírita é um grande desafio. Vamos continuar a nossa leitura, porque ainda tem mais na colocação de Aniceto. Vamos ver? Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes, para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo, emocionada. Nós observamos que, conforme Bentes narrava e interpretava a mensagem evangélica da noite, teve um auxílio mais eficaz para os espíritos que lá estavam do que propriamente para os encarnados. Por quê? Porque quantas não são as vezes que nós vamos para os centros espíritas com os nossos ouvidos cerrados? Passamos muitas vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas, preocupados com outras coisas e não recebemos a mensagem que vem ao nosso encontro. Quantas não são as vezes que permitimos que outras preocupações falem mais alto
do que as sensações de paz e de amor que poderíamos encontrar naquele templo do amor. Então este momento é singular, que nós possamos ir para uma casa espírita com os nossos olhos abertos, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais, que possamos ir com os ouvidos alertas, não os ouvidos físicos, mas os ouvidos espirituais, prontos a captarmos a mensagem da noite, a mensagem daquela manhã, porque vem ao nosso encontro. Às vezes nós imaginamos que a palestra é para o outro. Não, a palestra é para nós. Em algum ponto vai nos tocar, em algum ponto vai nos servir, algum exemplo vai se encaixar com o que passamos na nossa família, o que passamos conosco mesmo. Então nós precisamos estar alerta de que a mensagem também é para nós. Por quê que os espíritos eram mais receptivos à mensagem de um encarnado do que os próprios encarnados que estavam ali ouvindo? Por uma razão muito simples. Os encarnados estavam mais ligados às questões da matéria, ou seja, pouco preocupados com a reunião em si, mas sim na questão do orgulho, com a solução dos seus problemas. Os desencarnados já estavam vivendo o chamado mundo da erraticidade. Eles estavam diante da sua própria consciência. Então era natural, e vem o capítulo que nos fala da paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então exatamente nessa questão, as pessoas estavam mais receptivas, porque o sofrimento era maior. Então por isso que os espíritos estavam mais atentos a que Bentes, que era encarnado, logicamente Bentes estava sob a orientação de um benfeitor espiritual, como inicia o capítulo dizendo, um espírito de alta hierarquia, para atender os dois planos, e os dois planos estavam ouvindo. Então, quando nós estamos num centro espírita, fazendo uma palestra, ali tem dois planos, o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Vamos dar continuidade, então, porque agora tem uma outra história que eu gostaria que você, o nosso telespectador, prestasse bastante atenção, porque a gente pensa que tudo que a gente pede no mundo espiritual é atendido. E às vezes, aqui na Terra, as religiões nos enganam. Eu queria que vocês prestassem atenção na resposta de Isidoro para essa nossa irmã, e a gente vê como que os espíritos são sinceros naquilo que pode e naquilo que não pode. Vamos continuar? Seria possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Então nós passamos a observar que o mundo espiritual segue também uma cronologia, uma organização, e lá eles procuram com muito amor falar o sim, mas também falar o não. E neste caso, a resposta foi dada com muito amor. Olha, o nosso superior, porque no plano espiritual existe toda uma hierarquia, os espíritos não podem fazer o que querem,
na hora que querem, do modo que querem. Então, olha, Anselmo, que era o dirigente daquela reunião, vejamos bem, Isidoro era o marido de Isabel. Ele não era o responsável pela atividade. Ele era um colaborador, como vimos nos programas anteriores. Ele teve oportunidade, após o seu desencarne, de continuar trabalhando junto da sua família que estava encarnada. Mas ele não tinha autoridade para dizer sim ou não. Ele teve a humildade de, olha, vamos colocar a questão para quem verdadeiramente pode dar o sim, pode dar o não. E ele diz que volta constrangido e explica humildemente que a filha não estava ainda em condições. Não era pela mãe, era pela filha. Olha, a sua filha, ela precisa dar testemunho do que você lhe ensinou, do que você deixou como exemplo. Vamos dar continuidade a essa conversa dessa irmã com Isidoro. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Era precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Lembre-se que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente poderá encontrar-se com a sua filha, em sonho. Olha que interessante, Isidoro, vendo que aquela mãe, naturalmente triste por não ter sido atendida no seu pedido, com seu coração aberto, querendo uma comunicação direta com a sua tão amada filha, ele continua mostrando com argumentações racionais o porquê que Anselmo, dirigente espiritual daquela casa amiga, negou o seu pedido. E é interessante que a espiritualidade é firme, mas com amor. Em momento algum, Isidoro perdeu a paciência, ou mostrou irritabilidade, ou mostrou um ar de prepotência no trato para com aquela mãe, saudosa do contato e do convívio com a sua tão amada filha. Então aqui nós passamos a ver o carinho que a espiritualidade lida com o problema de cada coração, com as dificuldades de cada ser, e que sirva para todos nós como lição no trato que devemos ter para com o nosso semelhante. André, aqui um fato que me chama muita atenção é que dá a entender que essa irmã, quando passou pela Terra, teve uma vida de muita dificuldade, muita dor, de muita luta. E foi uma irmã que venceu
uma irmã que era devotada, uma irmã que chegou no mundo espiritual numa situação muito boa, consciente da sua responsabilidade, consciente do seu amor, consciente do seu trabalho. A filhinha ainda era uma filha que ainda tinha muito por aprender, ainda tinha os seus defeitos de caráter, ainda tinha toda a sua conotação no campo das vicissitudes. Então foi esclarecida essa irmã: olha, você não pode dar uma mensagem porque a sua filha poderia entender que você seria a benfeitora espiritual dela e ela iria toda hora pedir a você as coisas e você poderia se desequilibrar porque você não vai poder atendê-la. Vamos confiar nos desígnios de Deus. Ele há de nos amparar, Ele há de nos auxiliar. Então essa conversa, nós vemos uma coisa aqui muito interessante, porque às vezes a gente pensa que um espírito bom está no mundo espiritual, um espírito familiar, a gente fica pedindo as coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque ele pode até se perturbar no mundo espiritual, porque eles vão tentar nos ajudar, mas muitas vezes eles não podem nos ajudar. Então essa orientação de Isidoro foi uma orientação tão bela, tão bonita, porque mostra essa nosso irmão por quê. O porquê que naquele momento não poderia levar uma mensagem à sua filha que estava encarnada e na reunião, mas que ela estava vendo e ouvindo a mensagem que todos que ali estavam encarnados e desencarnados pelos benfeitores. Muito interessante tudo isso. Vamos dar continuidade na leitura, mas há um outro fato também, desculpem, que ela diz assim: olha, vamos nos preparar porque você pode encontrá-la no sonho. É interessante, até para sonhar, até para nos encontrarmos no estado espiritual, nós precisamos nos preparar. Olha que coisa interessante, não é? Por isso que muita gente diz assim: eu não sonho com determinado familiar. Porque muitas vezes você não se lembra, é verdade, mas muitas vezes não tem compatibilidade vibratória para estar se reencontrando. Precisamos também analisar tudo isso. Por isso diz a ela: vamos nos preparar, deixa ela se preparar um pouco mais e daqui a pouco você vai poder ajudá-la em sonho. Vamos dar continuidade? A interpelada sorriu, confortada, e obtemperou: é verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados. E quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Então, por 5 oportunidades, Isidoro intercedeu por Amaro, mas em todas as vezes Amaro não deu ouvidos.
Quantas vezes não ocorre conosco? Quantas vezes nós não recebemos ajuda, seja do plano espiritual, seja do plano físico, e não damos valor? Então aqui nós vemos que a espiritualidade também não perde tempo com quem não quer nada com nada. Aos olhos da espiritualidade, amar é um espírito rebelde. Faz as coisas na hora que quer, do jeito que quer, toma remédio quando dá vontade, na hora que ele acha que é melhor. Então tem pessoas que sofrem porque gostam de sofrer. Tem pessoas que passam por necessidades porque querem passar. Nem todo sofrimento é provacional. Nem todo problema é provacional. Tem pessoas que criam o que não tem. Então tem pessoas que criam problema, tem pessoas que criam doença, tem pessoas que criam dificuldades e depois reclamam de Deus, reclamam da sorte. Não, a culpa é dele. A culpa não é de Deus, a culpa não é dos espíritos. E os espíritos sabem o nosso pensamento. Nós podemos enganar os encarnados, mas nós não podemos enganar os espíritos. Eu posso enganar o meu dirigente, eu posso enganar o médium que trabalha comigo, mas eu não posso enganar a Deus. Eu não posso enganar a espiritualidade que trabalha conosco no dia a dia. É verdade. Além disso, eu tenho sempre o hábito de dizer, por exemplo, como nós atendemos muitas pessoas num atendimento fraterno, dentro do centro espírita, nós estamos sempre com a presença do Dr. Marco Antônio, sempre nos dando uma orientação, mentalmente, sempre nos auxiliando. E a pessoa conta o seu problema, e a gente então dá uma solução para a pessoa. A pessoa olha para nós e diz assim, eu vou colocar de novo, Sérgio, porque eu acho que você não entendeu direito o que eu disse. E ela coloca a mesma coisa, e eu digo a mesma coisa. E ela diz assim, eu acho que eu não estou sabendo explicar. Não é que eu estou sabendo explicar. O grande problema é que nós somos semelhantes a Amaro. Nós vamos pedir uma ajuda para alguém, mas nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós não estamos preparados para ouvir aquilo que tem que ser dito, para a nossa mudança íntima, para a nossa reforma, e aí as coisas se complicam, porque nós queremos sempre do nosso jeito. E é o caso de Amaro. Amaro, ele quer as coisas da sua maneira. É uma criatura que não tem disciplina, é uma criatura que não respeita, é uma criatura que foi ajudado de diversas maneiras e nunca aproveitou uma oportunidade. Então os espíritos chegaram a uma conclusão, e nós vemos isso, Isidoro dizia, olha, não é capricho, nós não estamos fazendo isso por nenhuma situação de vingança. Não, é porque não adianta ajudar uma pessoa que não quer. Se ele precisar de ajuda, ele venha com humildade, peça e nós vamos ajudar. Você percebeu que quem foi pedir foi um parente. Esse é o nosso problema. No centro espírita, quantas vezes a gente passa por um atendimento e a pessoa diz assim, olha, Sérgio, eu queria pedir pelo meu marido, eu queria pedir pela minha esposa, eu queria pedir pelo meu filho, eu queria pedir pelo cachorro, eu queria pedir pelo gato. Por isso que as coisas não funcionam. Porque nós temos que pedir. Enquanto os outros estiverem pedindo por nós, logicamente o tratamento não vai dar certo. Vamos encerrar então essa colocação que André faz, que coloca no livro para nós, para a gente entender então um pouco mais. Encerra dizendo, Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia, com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá, com Jesus, que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber.
Eu gostaria aqui, André, para você poder comentar, quando ele fala, por exemplo, dos clínicos, não é? Eu achei muito bonito essa colocação que eles chamam de clínicos espirituais, porque é uma confusão e a gente sempre ouviu no movimento espírita a questão dos médicos espirituais. E a gente sabe que poucos médicos, na verdade, têm condições de trabalhar na seara do espiritismo, já na condição de espírito, porque não fizeram por merecedor quando passou pelos nossos meios. Mas ele usa essa frase que eu acho muito bacana, são os clínicos espirituais, são aqueles que fazem a função do amor. Muito bacana isso, não é? E nós podemos nos preparar, enquanto estamos encarnados, para sermos um clínico quando desencarnarmos. Talvez seja a primeira encarnação que nós podemos desencarnar lúcidos para o trabalho com Jesus do outro lado. Mas para isto, temos que deixar o milindre de lado, a vaidade, a prepotência, a ideia de que somos únicos, de que somos insubstituíveis, de que não temos que nos atualizar, que já sabemos de tudo para o trabalho que realizamos. Então que nós possamos estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta e, quem sabe, chegarmos no mundo espiritual e sermos um clínico do amor, como nos narra Aniceto e André Luiz. É verdade. E uma coisa que eu gosto muito, André, quando eles, dentro dessa simplicidade, o que eu gosto muito é a sinceridade com que os espíritos tratam os assuntos. Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, ninguém agrada ninguém. É falado sim com muito amor, é verdade. Mas ao mesmo tempo é falado aqui o que precisa dizer, onde as pessoas não ficam ressentidas porque é falado com amor. Porque, lógico, a gente percebe que mesmo os trabalhadores, e aqui a gente vai se enquadrar, os trabalhadores do mundo espiritual é semelhante aos trabalhadores que nós temos nos centros. Nós temos muitos espíritos bons trabalhando na seara do bem, nós temos muitos trabalhadores bons trabalhando como encarnado. Nós temos alguns trabalhadores que são desatentos no campo físico e temos também trabalhadores desatentos no mundo espiritual. Então nós percebemos que tudo isso faz parte ainda da nossa condição. Então o André falou com muita propriedade, sejamos um clínico o amanhã ao chegarmos no mundo espiritual. Mas para isso, façamos a faculdade do amor, que é a faculdade que todos nós estamos sendo convidados na seara do bem. Queridos amigos, estamos encerrando mais um programa, mas nós precisamos da sua colaboração para mantermos a TV A Caminho da Luz, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, com as suas funcionalidades naturais. Sabemos que não é fácil, mas com a ajuda sua podemos fazer mais e sempre melhor. Você pode nos ajudar adquirindo um livro. Até o presente momento já lançamos 2 livros, Momentos de Reflexão, à Luz do Espiritismo, O Poder da Liberdade, Doamos os Direitos Autorais para a TV, e você vai encontrar mais de 150 opções de palestras em que nosso querido Sérgio Vilar e todos os oradores que lá se encontram também doaram os direitos autorais para a TV A Caminho da Luz. Então nós convidamos você para conhecer. Conheça a loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br, adquira um livro, um CD, um DVD e você vai estar nos ajudando. Se você não tem, você está em outro país, não tem como adquirir, mas quer nos ajudar, mande por e-mail a sua mensagem. O e-mail de Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandre2@yahoo.com.br. A sua ajuda é muito importante. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Estudando e Aprendendo com o Livro Os Mensageiros, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Espero que você esteja gostando da nossa programação. Um beijo carinhoso no seu coração e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos, muita paz para todos nós.